bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Como passaram o final de semana? Espero que tenham passado bem. Hoje nós iniciaremos mais uma semana na graça de Deus e começaremos a nossa aulinha de português. Antes de nós começarmos a nossa aula, vamos pensar um pouquinho sobre o calendário, que a professora está trabalhando um pouquinho com vocês para assimilar os dias da semana em relação ao nosso dia de hoje, ao dia de amanhã, para vocês irem aprendendo isso. Hoje é o primeiro dia do mês de março. Só que é o primeiro dia da semana? Acho que eu ouvi alguém já me dizer. Primeiro dia da semana começa no... Isso mesmo, começa no domingo. Hoje, vou dar uma dica. Hoje é segunda-feira. Olha o nome, ó, segunda. Então hoje é o nosso... segundo dia da semana. Hoje é segunda-feira, dia 1º de março, nós estamos iniciando mais um mês na graça de Deus. Hoje nós vamos fazer a nossa aulinha de português e nós vamos aprender um conteúdo novo. Vamos assinalar aqui, ó, no seu caderninho que você recebeu, vai ter uma tabelinha dizendo o dia da semana, pra gente lembrar e fixar esse conteúdo. Então tá, hoje é o primeiro dia da semana? Acho que não. Hoje é segunda-feira, é o segundo dia da semana, isso mesmo, muito bem. Agora você circula para a professora, então, aí no seu caderno, o segundo dia da semana. E que dia que é o segundo dia da semana? Isso, segunda-feira, muito bem. Segunda-feira você assinala e circula ali para você ir acompanhando essa semana todos os dias com a professora, certo? Aqui embaixo, platina, 1º de março de... Que ano que nós estamos? Isso, 2021, certo? A professora hoje vai trabalhar um conteúdo novo com vocês. Que conteúdo será? Vamos ver? Olha lá. Poemas. Nossa, professora, poemas? O que será isso? Ai, meu Deus, o que são poemas? Eu tô ficando perdido com isso. Que não, é muito fácil. A professora vai mostrar para vocês um exemplo, colocar um videozinho sobre poemas para vocês assistirem. Presta atenção, a professora vai soltar o vídeo. Olha lá. As borboletas, Vinícius de Moraes. Brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas então, oh, que escuridão. Brancas, azuis, amarelas e pretas. E aí? O que vocês puderam perceber? Nossa, que legal, professora! Parece que eu percebi algumas coisas diferentes aí nesse texto. Esse é um poema. O poema se chama As Borboletas e quem fez ele, quem é o autor desse poema, é o Vinícius de Moraes, certo? Agora, a professora vai explicar um pouquinho para vocês o que é, na realidade, esse gênero poema. Vamos lá. O poema, ele tem as suas características, ele tem a sua estrutura, tá? Todo poema, ele é um texto com rimas. Meu Deus, o que são rimas? Rimas são as palavrinhas que combinam, certo? Por exemplo, não, João, são, coração. Nossa, professora, o que você está falando? Eu estou falando palavrinhas que terminam com o mesmo som. Elas são palavrinhas que combinam. Elas são rimas. Por exemplo, pé, chulé, Barnabé, Zé, Joaquim, Pirim-Pim-Pim. E assim a gente pode ir construindo com diversas palavras. Elas precisam ser parecidas, o finalzinho. Então, rimas são palavras que combinam. Essa é uma das características principais do poema. Vamos para a próxima. Então, é um texto que rima. Depois ele tem versos. Nossa, professora, o que são versos? Versos são as linhas do poema. Cada linha do poema a gente não chama de linha mais. No poema a gente não fala, eu fiz umas 5 linhas, professora, na minha história. No poema a gente não fala mais linha. O poema, a linha se chama verso, certo? Nossa, professora,
Depois tem a estrofe. O que é isso, a estrofe? A estrofe são as partes que compõem os versos. Então, o meu poema, ele é feito por versos, que são são as linhas. E quando eu tenho um espaço de várias linhas, que são os versos, para um início de outra estrofe, esse bloco de linhas, que são os versos, são chamados de estrofe, certo? Hoje nós iniciaremos a nossa atividade no nosso livro didático de língua portuguesa. Abram aí, peguem o livro didático, dá uma pausinha no vídeo, pega o livro didático, abrem na página 8 e 9 que nós vamos conversar um pouquinho com vocês sobre isso, tá? Tô esperando, vou mudar minha tela aqui e vocês pegam o livro aí. Vamos lá. No livro de vocês, na página 8 e 9, vocês vão perceber essa imagem aqui. Que imagem é essa? Nossa, tem uma criança com uma mãe levando a criança em algum lugar. Que lugar é esse? Alguém pode me dizer? Ah, é o supermercado. Será? O que será que é? Eu tô achando que é uma... Isso mesmo, você acertou. É uma biblioteca. Eu posso até ter uma biblioteca na minha casa, mas aqui a mãe tá indo com o filho numa biblioteca. Eles estão vendo, tá vendo? Várias estantes com muitos livros. Eles estão numa seção que tem muitos poemas. Ó, no seu livro você vai poder observar, cada capa dessa ilustrada é um livro sobre poemas e cada um deles tem o seu autor. Nossa, professor, o que é autor? Autor é aquele que faz a história, que fez a história, que inventou a história. E daí ele publicou e ficou famoso, certo? Então, cada livro desse que está aí no livrinho é de um autor diferente. Então, cada livro tem um título. Esses são livros de poemas, certo? Então, agora vamos para a próxima página do livro. Na próxima página do livro, nós vamos começar com um poema. Isso mesmo. Nós vamos ler um poeminha agora. A professora vai ler com vocês e a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, tá bom? Vamos lá. Olha lá. O poema chama O Sol e a Menina. O que será que vai falar? Vamos descobrir? Então vamos lá. Lembrando que as linhas do poema são chamados... Isso! Parabéns! Nós não falamos mais linha, professora, são chamados de versos. Então, essas linhas não são chamadas mais linhas, e sim versos. No poema nós temos versos. E um conjunto de versos é chamado de... Isso, estrofe. Muito bem, o conjunto dos versos é chamado de estrofe. Certo? Agora eu vou ler com vocês as linhas, que são os versos do poema, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre linha, estrofe, verso, tá bom? E rimas. Vamos lá. O sol e a menina. Hoje, muito cedo, o sol saiu. A menina não acordou e o sol sumiu. Depois, mais tarde, o sol voltou. A menina deu um sorriso e o sol ficou. Depois do meio-dia, o sol esquentou. A menina olhou para o céu e o sol se encantou. Hoje, muito tarde, o sol se escondeu. Ficou vendo a menina e de partir se esqueceu. Poxa vida, professora, está falando da história de um sol, uma menina. Isso mesmo, isso é um poema, certo? Vamos analisar com a professora o poema. Então, vamos ver quantos versos tem esse poema. O que são versos? São as linhas. Vamos lá, conta aqui com a professora. Ah, detalhe, lembrem-se, um verso, ele não é linha contínua, ele não vai até o final do caderno, até o final da linha do caderno. Os poemas, eles são escritos, cada um tem a sua maneira, mas os versos são curtos na linha, vocês percebem? Ó, olha que pequenininho na linha, certo? Então, os versos são curtos, a gente não escreve poema na linha inteira do caderno, tá bom? Olha lá. Então, aqui, um verso, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16. Isso que a professora apontou são o que mesmo? Isso, são os versos, que são as linhas do poema. Então, quantos versos tem o meu poema? 16. Muito bem, isso nós estamos analisando versos. Agora vamos observar as estrofes. Lembra que estrofe é um conjunto de versos? Vamos ver. Aqui é um conjunto. Eu formei uma estrofe. Isso mesmo, uma estrofe. Onde tem mais? Aqui, ó. Outra estrofe, segunda estrofe, terceira estrofe e a quarta estrofe. Quantas estrofes tem esse poema? 1, 2, 3, 4. 4 estrofes, que são os conjuntos de versos, certo? Então, linhas são os versos. Tem 16 versos e estrofes são 4, são os blocos de linhas. Tudo bem até aí? Agora, uma outra coisa muito importante que a gente precisa entender no poema são as rimas. Vamos descobrir onde estão as rimas? Vamos lá. Hoje muito cedo o sol saiu, a menina não acordou e o sol sumiu. Quais são as palavrinhas que rimam nessa primeira estrofe? Estou analisando aqui a primeira estrofe, o primeiro conjunto de versos. Vamos lá. Saiu, rima com... Isso mesmo, você falou pra mim e eu te ouvi. Rima com sumiu. Muito bem, vocês estão vendo que eles terminam igual? Iu. Certo. Vamos analisar aqui no segundo, no terceiro e no quarto parágrafo, na quarta estrofe. Isso, vocês que vão analisar, certo? Em casa e agora no seu livro, capricha, certo? Se precisar retomar na leitura do texto, você retoma, certo? Então, um exercício é: circule as rimas que pertencem a esse poema, certo? A outra atividade já está nessa página aqui. Pergunta para você: quem é o autor do poema? Quem é mesmo o autor do poema? Autor? O que é isso, professor? Autor. Autor é aquele que fez a história, aquele que criou a história. Vamos voltar lá na nossa história para ver quem é o autor. Ó, que eu tenho aqui em destaque. O que é mesmo isso que está em destaque? É o título. Isso mesmo, é o nome da história. Agora nós vamos procurar o autor. Ele geralmente fica aqui embaixo, ó, o nome do autor e o livro que está esse poema. Quem que fez? Aqui, ó, o nome do autor. O Elias José. Ele é o autor do poema, certo? No exercício, ele pede, no exercício da outra página, ele pede pra gente localizar, nessa página aqui, o terceiro exercício, ele pede para você localizar no poema elementos que demonstram tempo, certo? Vamos voltar de novo lá no nosso texto, vamos lá. Elementos que demonstram tempo, professora? Sim, vamos procurar um aqui na primeira estrofe. Olha aqui a primeira estrofe, vamos de novo nela. Hoje. Hoje, professora, hoje é um elemento que mostra tempo. Por que mostra tempo? Tem hoje, ontem, amanhã. Então, isso é um elemento de tempo? É, isso mesmo. Vamos procurar outra coisa que mostra tempo? Vamos. Cedo, professora. Cedo, tarde, noite. Isso é uma demonstração de tempo? Um elemento do tempo? Sim, é um elemento do tempo. Acordou. Acordou? Quem acorda somos nós, não o tempo. Então, acordou não é elemento do tempo. Elemento do tempo são aqueles elementos que mostram pra gente ontem, hoje, de manhã, à tarde, à noite. É quando mostra tempo, relacionado ao tempo. Então, você vai localizar no poema outros elementos que possam ter aqui, que mostrem pra gente a condição de tempo, certo? Entenderam? Eu espero que vocês tenham entendido. Vamos para a próxima lição agora. A próxima atividade é no caderno, tá? Vai estar lá no caderninho de vocês, no caderninho que a professora colocou. Vai pedir para vocês. Agora vocês já sabem o que são rimas, que são as palavras que combinam. A professora colocou aqui para você, ó, o seu caderno tá lá.
estrofe do poema. Hoje, muito cedo, o sol saiu. A menina não acordou e o sol... Você pode fazer duas coisas. Ou você pode copiar o que está lá no texto, no poema, tá? Ou você vai criar uma palavrinha que rima com saiu. Então, hoje, muito cedo, o sol saiu. A menina não acordou e o sol, não sei, você cria aí que eu quero ver depois, certo? Você que vai criar essa parte aqui do poema, dando essa palavrinha no último verso da primeira estrofe, que vai combinar com a palavra saiu. Combinado? Tudo bem por hoje? Agora nós vamos passar no nosso livro didático na aula de matemática. Então eu quero que vocês pausem o vídeo, peguem o livrinho de matemática e vamos lá, vamos prestar atenção, vamos analisar. Aqui nós estamos vendo uma cena, certo? E nós vamos olhar que os números, eles fazem parte da nossa vida. Os números, eles servem para indicar alguma coisa, eles servem para mostrar coisas, eles servem para quantificar, eles servem para várias coisas no nosso dia a dia. A gente usa número para tudo, certo? Aqui, ó, por exemplo, nessa imagem, nós estamos vendo o número na placa do ônibus, na placa de trânsito, na placa de temperatura, na hora, no número do telefone da farmácia, olha, na placa do carro, enfim, nós conseguimos visualizar o número em diversas situações do nosso dia a dia, certo? Então, os números, eles são muito importantes. Vamos para a próxima atividade do nosso livro didático. Nessa próxima atividade, eu quero que vocês analisem o seguinte: além das condições que o número aparece, nós podemos observar outras coisas aqui nessa atividade, que elas vão mostrar para a gente situações da aula de história, de geografia, que a professora vai inserir junto com essa atividade aqui, certo? Nessa situação aqui, a gente pode perceber várias coisas. Vamos analisar. Crianças estão andando na calçada, indo para a escola, acompanhadas de um adulto. Isso é importante a gente pensar? Sim, é importante, né? Criança tem o direito de estudar, né? Quem tem o direito de ter uma pessoa que cuida dela, certo? Ela tem... Olha nesse caso aqui, a criança está ajudando um senhorzinho a atravessar uma rua, o respeita o idoso, olha quanta coisa. O que mais você pode observar nessa ilustração? Isso, tem transportes, a gente pode observar, é zona rural ou zona urbana que eles estão aqui? Isso é uma zona urbana, como você descobriu? Claro, muito bem, tem asfalto, né, professora? Isso, tem asfalto, é muito típico de uma cidade, né? Olhando aqui, será que é uma cidade antiga? É uma cidade nova? Como que a gente pode descobrir? Bom, a gente olha pela estrutura, né, do ambiente, a gente consegue descobrir várias coisas, certo? Bom, eu vou deixar um exercício para vocês, além da apostila que vai ter. Eu quero que, na hora que vocês terminarem o exercício do livro da aula de hoje, vocês desenhem o trajeto que você faz da sua casa até na escola, tá? Ó, essa criança, ela tá indo da casa dela, ela saiu da casa dela, ela tá indo para a escola. Então eu também quero que você faça no seu caderno o desenho do seu trajeto da sua casa para a escola. Lembrem-se, observem placas, se tiver carro, observem números de carro, coloca tudo no seu desenho, tá bom? Vamos para a próxima atividade, vamos lá. A próxima atividade, ela tá no livro didático na próxima página. Olhando essa imagem, tem uma historinha lá que conta que a Lara e o Nicolas, eles estavam indo para a escola e eles encontraram alguns números. Que números Lara e Nicolas estão vendo? Então vocês vão olhar aqui quais são os números que eles estão vendo e registrar aqui para a professora, certo? A gente já conversou sobre os números que eles estão vendo aqui, ó. Vendo? Que tipo de números, o que representa esses números aqui? Vocês já sabem. Então vocês vão escrever aqui nesse espaço do livro didático, tá? Pode escrever no livro mesmo, o livro é seu. Depois, voltando de novo aqui na
atividade, a segunda atividade fala assim, ó, no seu caminho, quando você faz da sua casa até na escola, quais são os números que você vê? Eu vejo o número do telefone do supermercado, eu vejo o número da casa da casa da esquina, eu vejo o número da casa da prefeitura. Eu vejo a placa de um carro. Você vai colocar aqui para a professora, escolha 5 números que você vê no trajeto da sua casa para a escola e registra aqui para a professora, certo? E por fim, você vai observar um ônibus, ou um carro, ou uma moto, o que você achar melhor, o que você conseguir ter um tempinho para visualizar. Você vai observar algum no ônibus ou identificar como que os números aparecem, certo? Onde que nós vamos conseguir ver o número no ônibus, por exemplo? Então daí você vai registrar aqui para mim como que ele apareceu. Pode fazer desenho, pode escrever onde você encontrou o número em um carro, ou em uma moto, ou em um ônibus. Combinado? Então, pessoal, um grande beijo, fiquem com Deus. Até amanhã na nossa próxima aulinha.